Nem todo jogador de futebol é premiado com o talento. Alguns que são, acabam infelizmente não dando o devido valor. Isso é comum no mundo do futebol, onde a fama precoce e o excesso de facilidades acabam destruindo muitas promissoras carreiras. Esse é exatamente o caso do meia Bernardo, que acabou tendo grandes momentos ao longo da carreira vestindo a camisa do Vasco. Porém, Bernardo acabou destruindo a própria carreira por escolhas ruins. Você verá nesse vídeo tudo o que aconteceu com ele, para ele ter destruído a própria carreira e como ele está agora em 2023. Te mostro isso agora, após a vinheta do futebol brasileiro. Para entendermos como o meia Bernardo destruiu a própria carreira, precisamos ir para o início da trajetória dele para entender o potencial que ele tinha. O Bernardo, ele fez a sua categoria de base no time do Cruzeiro, então já estava num time grande. Ele era um talento muito grande na base e não à toa participou até da seleção brasileira de base por várias vezes. Sub-15, Sub-17, sempre sendo um grande destaque. Era um meia que se destacava pela sua habilidade, mas principalmente pela boa finalização. Desde cedo, o Bernardo sempre mostrou que era um jogador que pegava bem na bola. Então, cobranças de falta também faziam parte das suas especialidades. O próprio Bernardo revelou num podcast recentemente, no Charla Podcast, que ainda quando ele era bem novinho e estava no Cruzeiro, recebeu uma proposta para jogar no Valência da Espanha. Mas acabou que as negociações não caminharam bem, então ele acabou permanecendo no Cruzeiro. E ele acaba subindo para o time principal da equipe mineira no ano de 2009, que vocês vão se lembrar que é o ano em que o Cruzeiro chegou até a final da Libertadores, perdendo para o Estudiantes. Ali ele teve as suas primeiras oportunidades, deixou uma boa impressão, mas quando foi no ano seguinte, em 2010, ele foi emprestado para o Goiás, justamente para que pudesse ter mais rodagem. O próprio Bernardo confessou recentemente que ainda na fase do Cruzeiro, apesar de ser muito talentoso, ele já começou a se deslumbrar um pouquinho com o sucesso e com o potencial que ele tinha. A gente sabe que muitos jogadores, quando demonstram muito talento e são muito badalados desde a base, eles têm muitas facilidades. E isso acaba sendo natural do futebol. Então existem várias facilidades quanto a lugares, mulheres, dinheiro, e não são todos os jogadores que sabem lidar bem com isso. E esse foi exatamente o caso do Bernardo. Depois que ele volta do empréstimo do Goiás, em 2011 ele é emprestado para o Vasco. E ali ele começa a ter uma relação muito legal. No Vasco, ele tem grandes momentos, marca gols importantes. Como eu disse, ele se destacava muito pela sua qualidade. Bola parada, habilidade. Só que no Vasco, o Bernardo começou a mostrar um outro lado dele que fez ele cair nas graças da torcida cruzmaltina, que era a sua raça. O Bernardo ele acabou caindo como uma luva no Vasco, mostrava muita dedicação e a torcida vascaína adorava isso. Tanto que em 2011 o Vasco briga para ser campeão brasileiro e consegue manter o seu sonho vivo até a última rodada, quando o Bernardo faz um gol importantíssimo contra o Fluminense. O gol da vitória já no finzinho do jogo num rebote do Diego Cavalieri. Aquele gol coloca o Vasco na briga ainda para tentar ser campeão na última rodada. É um gol marcante ainda para muitos vascaínos e obviamente para o próprio Bernardo. Vocês devem se lembrar que ali em 2011, 2012, o Vasco ainda tinha grandes times. Então o Vasco tinha Alexandro, zagueiro Dedé, Diego Souza, Newton, e o Bernardo estava ali naquele bolo de um time de muita qualidade. Então ele também se destacava e também acabava atraindo olhares, por exemplo, do futebol europeu. Só para conhecimento de alguns de vocês, o Bernardo ele teve momentos tão especiais na equipe do Vasco que ele chegou a, por exemplo, em 2013, entrar na mira da Inter de Milão da Itália. É que depois as negociações acabaram não caminhando bem. Mas de uma maneira geral, a passagem do Bernardo pelo Vasco é uma boa passagem e é onde ele tem o maior destaque da carreira. Ele mesmo já disse nesse Charla Podcast que eu disse que ele acabou indo há alguns meses, que ele se arrepende de algumas escolhas que ele tomou na carreira e boa parte dessas escolhas acaba sendo justamente no melhor momento em que ele está no Vasco, porque ele está numa ascensão, está na mira do futebol europeu, mas acaba realmente cometendo alguns erros. O Bernardo, por exemplo, era um cara que era sempre flagrado nas noites cariocas, bebendo, por exemplo, não cumpria mais alguns horários de treinos do Vasco, tanto que por várias vezes ele acabou chegando atrasado,
fora várias outras polêmicas que não tinham a ver com o futebol. Mas ele teve problemas, por exemplo, de relacionamento, de agressão à mulher. Houve um caso também, que é o caso mais dramático da carreira do Bernardo, em que ele acaba sendo sequestrado por um traficante, que na época o traficante estava alegando que o Bernardo havia pegado a mulher desse traficante. Então vocês conseguem perceber que são vários momentos conturbados e que, obviamente, acabam tendo um reflexo dentro de campo. Recentemente, o Bernardo chegou a dizer que ele se arrependia das escolhas que ele tomou ao longo da carreira, pelos erros que ele cometeu, porque, segundo ele tinha potencial para tranquilamente jogar no futebol europeu e estar na seleção brasileira até os dias de hoje. Depois desses momentos conturbados no Vasco, com altos e baixos, muitos problemas extracampo, ele acabou passando por outros clubes, mas ele não teve a mesma felicidade que teve no Vasco. Ele passou um período emprestado no Santos, onde não vingou, no Palmeiras também não vingou, no Ceará não vingou, e nisso já vamos chegando ali a 2017, por exemplo. E vocês sabem, tem vários jogadores por aí que sempre tiveram muita qualidade e acabaram não indo pra frente por conta de problemas extracampo, por falta de foco. Esse foi o caso do Bernardo, assim também como posso citar também o caso do Jobson, que teve muitos outros problemas, até mais graves do que o do Bernardo, só para efeito de comparação mesmo. Ele teve algumas chances fora do Brasil também. Ele chegou a jogar no Ulsan Hyundai da Coreia, jogou no Altadamon do Kuwait. Aí ele teve uma passagem também pelo Khaled da Arábia Saudita, onde disse que foi uma passagem muito boa. Teve passagem até pelo Pegasus de Hong Kong. Só que sempre que ele voltava para o Brasil, ele não tinha mais espaço em times de ponta. E tudo isso era uma consequência de todos os erros que ele havia cometido no passado, os problemas, a indisciplina, é algo natural. Jogador, mesmo que seja talentoso, se começa a acumular muitos problemas, os times de ponta, os times da Série A mesmo, que brigam por coisas importantes, não vão dar uma chance. E foi basicamente o que aconteceu com ele. Tanto que ele chega a jogar pelo Volta Redonda do Rio de Janeiro, vai para o Rio Branco do Paraná, Brasiliense, que é um time até mais tradicional. E após todos esses problemas, todos esses arrependimentos, hoje o Bernardo está com apenas 33 anos, então tinha idade tranquilamente para estar ainda em alto nível na Série A. E ele está jogando no Maricá, que é um time que disputa a Série A2 do Campeonato Carioca. Por todo o potencial que o Bernardo havia demonstrado na base no Cruzeiro, na base da seleção brasileira e no Vasco, era um cara que sim poderia ter tido uma carreira muito mais consolidada, muito mais bem sucedida, e não é nem que o Bernardo não tenha, por exemplo, juntado dinheiro, mas é muito mais pela questão profissional, ter tido uma carreira com mais glórias. Estar, por exemplo, hoje num futebol europeu, num time realmente de ponta, estar numa seleção brasileira, até porque no próprio Charla Podcast ele diz em determinado momento que hoje ele estaria no mínimo no banco de reservas da seleção, porque ele acreditava muito no potencial dele. E a gente consegue ver através das redes sociais que há um carinho muito grande dos torcedores do Vasco com o Bernardo, justamente porque eles reconhecem que ele era um jogador de muita qualidade, um jogador dedicado, de raça, mas que aos poucos foi se perdendo, não soube lidar com a fama precoce que teve e também com todas as facilidades. Então ele mesmo reconhece que acabou destruindo a própria carreira e num relato muito bacana ele disse que hoje está muito mais ligado à família, até porque ele tem 4 filhos, tem esposa, e através das palavras dele você consegue ver que ele também está sendo um cara hoje muito mais ligado a Deus, que também é algo muito importante para a pessoa, ter um foco, ter uma paz e poder focar apenas no profissional. Então o próprio Bernardo disse que se ele pudesse voltar no passado, ele teria sido muito mais concentrado, ter tido muito mais cautela com a sua carreira. Ele disse também que ainda tem o objetivo de quem sabe um dia voltar a jogar no Vasco, mas isso hoje é muito difícil. Eu sei que alguns torcedores do Vasco têm ainda aquela memória afetiva do Bernardo pela raça que ele teve, mas não se esqueçam que aquilo que ele fez já faz, por exemplo, mais de 10 anos. Mesmo que o Vasco hoje esteja numa situação delicada, tem que procurar por jogadores que vão dar uma resposta, jogadores de alto nível, jogadores que têm potencial para jogar uma Série A e se desenvolver bem. O Bernardo, no caso, olha quanto tempo ele já está longe da elite do futebol brasileiro, jogando no Kuwait, Arábia Saudita, Hong Kong, agora jogando, por exemplo, Série A2 do Carioca. Queria agora saber a sua opinião aqui nos comentários sobre a sua grande lembrança a respeito do Bernardo. Eu, particularmente, tenho como grande lembrança mesmo aquele gol que ele fez em cima do Fluminense no Brasileirão de 2011. E foi um gol tão marcante que foi possível ver que o próprio Bernardo se emocionou bastante quando ele chegou perto da torcida do Vasco. Sentou e simplesmente começou a chorar. Queria saber também de você, se você ainda acredita que com 33 anos ele pode de repente retomar um alto nível aqui no próprio futebol brasileiro. Comenta aí qual é a sua opinião a respeito dele. Então, bom, galera, esse aqui foi o segundo vídeo dessa terça-feira.
Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. Não se esqueça, se você tiver gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!